A sua maior dor hoje, o sofrimento que você está passando agora, pode se tornar a sua maior bênção logo ali na frente. Mas para isso, você precisa estar atento. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Se você ainda não me conhece, eu sou Natália Vieira, sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para te ajudar a curar o seu emocional e também na sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. O vídeo de hoje vai te ajudar a entender o propósito que existe em todo sofrimento. Um sofrimento não é um castigo ou algo para nos punir, mas justamente o contrário. O sofrimento, ele chega justamente quando a gente precisa realinhar as velas da nossa vida. Muitas vezes a gente vive num automático, a gente tem várias vendas nos nossos olhos e aí a vida precisa nos parar para a gente refletir e entender o que a gente precisa melhorar, o que a gente não estava vendo, que a gente precisa ver. E é óbvio que aqui pode ter alguma situação específica, mas eu estou falando que, no geral, as coisas que acontecem na nossa vida são para que a gente possa atingir um próximo nível de entendimento, de consciência, e a partir disso, a partir desse crescimento, tendo observado o que aquele sofrimento traz de aprendizado para nós, a gente pode ir para uma nova fase e aí sim a gente alcançar a maior bênção que vai ser um fruto daquele sofrimento que trouxe um aprendizado. E aí sim, depois desse aprendizado, a gente consegue alcançar aquela bênção que a gente tanto gostaria, mas talvez a gente não estava preparado ainda. A ideia desse vídeo veio logo após eu assistir um vídeo aqui no YouTube também que falava sobre os aprendizados e os dizeres que Jung trouxe para nós. E Jung é um psicanalista que eu admiro muito. Ele foi aluno de Freud e ele trouxe uma visão muito espiritual também para a psicanálise. E ele falava justamente desses aprendizados e das coincidências que muitas vezes não são coincidências, são só a vida trazendo o que a gente precisa passar. E aí nesse vídeo tinha uma frase, algumas frases, né? Mas eu anotei basicamente essa reflexão aqui que eu quero que vocês ouçam também. A vida, em sua estranha sabedoria, fecha a porta que você mais queria abrir. Não por crueldade, mas por coerência. Porque o ego pede o que é conhecido, mas a alma responde ao que é verdadeiro. A frustração, quando observada com honestidade, pode se tornar um ponto de virada, porque ela revela aonde nós estávamos cegos, com aquelas vendas nos nossos olhos. Há liberdade nesse tipo de recusa, liberdade para enxergar que não era aquele sim que você precisava, mas o espaço vazio que ele deixaria. E nesse espaço, algo novo pode começar, algo que não nasce da sua vontade, mas da sua escuta. E por fim, esse trecho dizia: a sincronicidade, nesse sentido, não é recompensa nem castigo, é ajuste. Eu me identifiquei muito com esse trecho. E eu trouxe esse texto para compartilhar com vocês uma virada que eu tive após um momento de muita dor para mim. Então eu vou compartilhar algo que eu passei e que me trouxe todo esse aprendizado e que me mostrou que aquele sofrimento que eu passei era justamente o que eu precisava para abrir lugar para a escuta. Então eu não precisava daquele sim que eu queria tanto. Eu precisava desse não para justamente abrir um vazio ali e eu conseguir escutar o que vem da minha alma. Então, eu vou compartilhar com vocês que há algum tempo atrás, um pouco mais de um ano, eu sempre tive em toda a minha vida o sonho de formar a minha família. E esse é até hoje o maior sonho da minha vida, de me casar e ter os meus filhos. Então, esse sempre foi o meu maior sonho. Há algum tempo atrás, um pouco mais de um ano, como eu estava contando, eu conheci um ex-namorado que eu acreditei que era justamente a pessoa com quem eu formaria a minha família. E eu atribuí várias sincronicidades, acreditei que realmente era um encontro agendado por Deus. Justamente porque esse rapaz também tinha o sonho de se casar e ele me tratou e cuidou de mim de uma forma que eu nunca tinha vivido até então. Então parecia algo muito divino mesmo acontecendo na minha vida. Até que por
questões de falta de amadurecimento minha, acredito que talvez dele também, acabamos nos afastando e terminando esse relacionamento. E aí foi um momento em que todo aquele meu sonho acabou desmoronando e eu me vi em um momento de muita dor. E é óbvio que no momento que a gente está passando por algo ruim, a gente não consegue enxergar o que aquilo tem para trazer para nós. Eu ouvi essa analogia e eu acho que ela cabe muito bem aqui. Que no momento em que a gente está sofrendo, é como se fosse uma receita de bolo. Sabe quando a gente joga tudo lá, o ovo, a massa, o chocolate, a manteiga e mistura? Não tem cara de bolo, não dá para você saber o que vai sair dali. E aquilo ainda precisa passar por um processo, precisa passar pelo forno, para aí sim sair um bolo com aquele cheiro muito gostoso de bolo e a gente entender que todo aquele processo foi necessário. Então, no momento da nossa dor, é claro que a gente não consegue entender o porquê daquele sofrimento, mas a gente tem que esperar essa dor maior passar e ir voltando depois para pegar os aprendizados. Então, o que aquela dor me mostrou? Será que eu já estava pronta para ser a esposa que eu quero ser? Será que eu já tinha curado todos os traumas que eu tinha passado, que podem ter me gerado insegurança, medo, que são coisas que atrapalham um relacionamento? Então, ali, depois daquela dor inicial que a gente precisa esperar passar, eu precisei buscar o que eu precisava aprender ali. E também foi nesse espaço, através dessa busca de me curar, de aprender, de melhorar daquela dor, que foram surgindo muitas outras coisas. E uma delas é esse canal, a minha mentoria, os posts que eu comecei a fazer sobre isso, que são coisas que eu nunca me imaginei trabalhando com isso. E hoje é o que mais me realiza. Então, quando eu vi aquela frase que eu li para vocês, que falava justamente sobre isso, do universo muitas vezes negar o que a gente mais quer, porque ele precisa de espaço, espaço para trazer o que a nossa alma precisa. E muitas vezes a gente vive tão no externo, buscando realizações externas, 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 que a gente não consegue ouvir a nossa alma. E é por isso que o sofrimento muitas vezes nos encontra. Então, eu quero que com esse vídeo você consiga olhar para o seu sofrimento através de uma nova ótica. Busque o que ele quer trazer para você. Será que não é momento de pausar, de tentar ouvir o que Deus quer falar com você? Muitas vezes a gente vive tão envolvido nos acontecimentos externos, buscando encontrar pessoas, não ficar sozinho, mas muitas vezes a gente precisa estar em silêncio para a gente se conectar e entender o que a gente realmente precisa ouvir, precisa aprender, precisa crescer como pessoa. E sabendo que Deus não quer nos punir, que um sofrimento não é uma punição, é apenas um ajuste de rota, é uma oportunidade de parar, olhar e refletir. Será que eu estou no caminho certo ou será que eu estou errando o meu alvo? E esse vídeo é para te convidar a trazer uma nova ótica para o seu sofrimento. Não enxergá-lo como uma punição, nem vê-lo como algo que te faz uma vítima da situação, mas buscar o que aquela situação pode te trazer de bom, o que você pode melhorar como pessoa através daquilo, o que você pode amadurecer, porque logo ali na frente você estará apto a encontrar a bênção que aquele sofrimento pode trazer para você. Mas para isso, a gente precisa estar atento, observar, para conseguir mudar a ótica, mudar a visão daquele sofrimento e criar uma nova postura a partir daquilo e se tornar uma pessoa mais apta, mais pronta para encontrar a bênção que virá daquele sofrimento. E nunca se esqueça que um processo ele tem o seu tempo. A gente não pode querer fazer um bolo e querer tirá-lo do forno com 10, 15 minutos. Ele não vai estar pronto ainda. Então, tudo na vida tem um tempo para amadurecer e trazer um fruto. Mas quanto mais atentos a gente estiver, mais a gente vai se preparando para receber as bênçãos daqueles processos que a gente vai passando.
Então, a partir de hoje, busque trazer presença para os momentos de sofrimento, sabendo que é normal ficar triste, é normal sentir dor. Esse processo ele vai ter um tempo específico para cada um, mas que ele não dura para sempre. E no final dele, uma grande bênção pode nos alcançar. Mas para isso, a gente tem que estar atento e ter aprendido com aquela experiência. Espero que esse vídeo ajude vocês. Não fiquem presos ao sofrimento, não fiquem presos eternamente aos sentimentos ruins, à tristeza. Viva sim o seu luto, a sua dor em relação ao momento que você está passando, mas decida que você não vai ficar preso para sempre ali. Você vai aprender com aquilo e aquilo vai te preparar para receber uma nova bênção no futuro, onde você vai estar mais preparada para receber. Depois me contem aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido para você e nunca se esqueçam que a vida pode ser mais leve na essência. Beijo e até o próximo vídeo.